Olá, sou Jefferson Luiz De Simone, sou criador da linguagem de programação AI Scripter. Nesta aula de hoje falarei sobre o comando getSizeListProgs, né? Então o comando getSizeListProgs é um comando que retorna simplesmente a quantidade de programas que estiverem em execução na memória do computador no momento, no caso do sistema Windows, tá? Ele retorna a quantidade. Quantos programas eu tenho em execução no momento? Eu quero saber. 10, 20, 30, 40? E por que isso é importante, né? Por quê? Porque, de repente, quando você desenvolve um robô que executa operações muito complexas, talvez seja interessante saber se existe memória suficiente, né, no computador, de forma intuitiva, na verdade, para que uma tarefa seja executada. Então, se o seu robô que você estiver desenvolvendo em linguagem iScripter quiser verificar se a memória está sobrecarregada, essa é uma maneira intuitiva de fazer isso. Não é uma maneira exata, porque você não estará retornando, na verdade, através desse comando, né, a quantidade de memória disponível em bytes, em gigabytes, ou a quantidade de memória utilizada. Você estará retornando simplesmente um indicativo, né? Na verdade, a quantidade de programas carregados na memória pode ser um indicador, na verdade, então, para saber, né, para se ter conhecimento se a memória está saturada ou não, se o computador está sobrecarregado ou não, tá? Então, se você tem lá é, 10 programas abertos, carregados em execução no computador, você sabe que não é muita coisa, então o seu computador não está sobrecarregado. Agora, se você tem lá 5.000 programas em execução, já é alguma coisa preocupante. Pode significar que o seu programa, o seu computador esteja sem memória para executar, né, com falta de memória para executar algumas tarefas complexas, né? Então, o seu robô poderá tomar decisões de forma inteligente quanto ao uso dos recursos da máquina enquanto estiver executando alguma tarefa, tá certo? Então, essa é uma maneira de uso, um tipo de aplicação que eu estou citando aqui, mas é claro que existem diversos tipos de aplicações para esse comando, tá? Eu estou citando um exemplo. É muito difícil citar muitos exemplos, porque isso depende muito, então, do objetivo do projeto que está sendo desenvolvido, do robô que está sendo desenvolvido, depende muito do problema a ser solucionado. Isso é relativo, então, a cada desenvolvedor. Cada desenvolvedor utilizará, né, este comando da maneira mais eficiente possível, da melhor maneira possível, tá certo? Então vamos lá. Vamos ver como esse programa funciona. Então, como eu já disse, ele retorna então, né, a quantidade de programas que estiver em execução, a lista de programas, desculpe, a quantidade de programas que estiver em execução no momento, né? Get size list progs. Então ele pega, a partir da lista de programas, ele verifica quantos programas estão em execução e retorna para a gente essa quantidade aqui. Ele retorna uma quantidade, né, a partir da lista de programas que está sendo executado, né? E eu tenho que dizer para o meu programa também uma outra coisa interessante. Eu preciso dizer para ele, para o meu comando, na verdade, desculpe, é, aonde, né, a partir de qual unidade de memória, desculpe, a partir de qual unidade de memória, não, em qual unidade de memória eu quero retornar esse valor de quantidade, né? Então ele aceita um parâmetro aqui. Então se eu disser para ele o número 1, se eu colocar aqui como primeiro parâmetro, que ele só aceita um parâmetro, então, se eu disser para ele, número 1, eu estou dizendo que na unidade de memória CI número 1, eu quero armazenar esse valor aqui que me interessa, que é a quantidade de programas em execução, certo? Então, eu estou dizendo para ele, mostre para mim a quantidade de programas em execução e guarde esse valor na unidade de memória número 1, tá? Então, ele mostrará para mim aqui nessa unidade de memória. Lembrando que eu posso utilizar de 0 a 10.000 unidades de memória, tá? Se você quiser saber mais sobre gerenciamento de memória na linguagem scripter, por favor, procure no canal da inteligência computacional os outros vídeos, né, no canal do YouTube, os outros vídeos, onde eu explico mais sobre gerenciamento de memória na linguagem AI Scripter, tá certo? Então vamos ver como funciona esse programinha aqui. Eu acho que eu tenho mais algum código digitado aqui nesse programa, eu vou retirar aqui os outros comandos que eu deixei preparado aqui, ou preciso besteira aqui. Eu vou deixar somente o comando getSizeListProgs, né? E deixarei um comando mains aqui. Deixa eu só reduzir o tamanho do código aqui. Só um minuto. Vamos lá, reduzir o tamanho da fonte. Eu utilizaria um comando mains aqui, ó, que é um comando que mostra uma mensagem na tela, que é esse comando que está selecionado aqui, ó, para mostrar, né, o conteúdo da unidade de memória que guardará o valor total dos programas em execução. Então veja, dois blocos de comando aqui. Simples, né? Dois blocos de comandos, né? Onde um retornará aqui para mim a quantidade de programas em execução na memória no momento, na memória do sistema Windows, né?
E depois, no outro bloco de comando, eu mostrarei na tela esse valor. Só que aqui tem um erro aqui, que eu cometi um erro, né, na verdade. Veja, olha. Aqui eu tenho que colocar o número 1 aqui, não o número 5, né? Então, onde estava 1, veja que eu coloquei o número 5. Por quê? Porque eu quero mostrar na tela, eu quero que ele mostre na tela para mim, na verdade, o conteúdo da unidade de memória 1 e não memória 5. Se eu colocar memória 5, ele mostrará aqui no momento, para mim estou dizendo, olha, mostre na tela o conteúdo atual da unidade de memória número 5. Isso, e com certeza ele não mostrará nada, né? Essa unidade de memória estará vazia, porque eu estou armazenando algo na unidade de memória 1 e não na unidade de memória 5. Então tem que trocar isso aqui, né? Isso aqui estava errado, certo? Esse símbolo aqui, o sinal de maior, neste caso, para este comando, para o comando mens, representa uma herança de parâmetro na linguagem AScripter, tá? Estou dizendo para ele que eu quero herdar, né, aqui, o valor que está armazenado nessa unidade de memória, unidade de memória 1. Tá? Estou dizendo para ele, então, na verdade, mostrar para mim, não o número 1, mas sim o conteúdo da unidade de memória 1, o que estiver armazenado dentro dessa unidade de memória. É isso que ele mostrará aqui para mim, na tela, né, através do comando mens, tá? Então, no momento aqui, esse programinha que eu fiz aqui, ele mostrará simplesmente para mim na tela uma mensagem com a quantidade total de programas em execução no meu computador. Tá? Vamos ver se funciona isso? Eu clicarei agora no botão executar lá em cima, na tela do meu editor de códigos, tá? Onde estou com o mouse agora. Clicarei no botão executar, confirmarei e após clicar em Yes aqui, ele deve mostrar para mim então a quantidade de programas. Vamos ver. Ó, veja que ele já retornou para mim, tá? Ele está mostrando uma janelinha aqui para mim, dizendo que eu tenho 55 programas em execução no momento. Tá certo? Então veja que ele mostra aqui para mim, ó, que eu tenho 55 arquivos de programas sendo executados na memória do sistema Windows aqui. Tá? Veja que ele retornou aqui, ó, onde eu estou com o mouse, o número 55. Tá? Muito bem. É isso, ok? Se eu abrir aqui o gerenciador de tarefas do Windows, veja, abrirei aqui. Olha, no gerenciador de tarefas do Windows, que é um outro programa que mostra mostra todos os programas que estão abertos no momento, tá? Veja que ele tem uma lista de programas aqui, ó. Né? Se eu olhar aqui na aba detalhes, ele mostra para mim a mesma lista de programas, só que com os nomes de cada arquivo. Então, nesse momento, ele está mostrando para mim, né, os 55 programas, o valor 55 que ele mostra, na verdade, faz referência a todos esses programas que estão sendo mostrados aqui nessa lista. Tá? Então, ele está dizendo que eu tenho 55 programas em execução aqui no momento. Tá? Acredito que ele não considera duplicações. Tá? Veja que aqui eu tenho programas sendo executados de forma repetida, né? Onde estou com o mouse agora. São programas, o mesmo nome de programa aparece várias vezes. Eu acredito que o comando getSize listProgs, da linguagem AScripter, não considera as duplicações, tá? Eu acho que se várias cópias estiverem carregadas de um mesmo programa, ele considerará apenas uma. Porque, na verdade, o que ele quer mostrar é que quantos programas, né, de fato estão em execução. E alguns deles, às vezes, aparecem duplicados, porque são executados, são carregados, várias instâncias, às vezes, de um mesmo programa são executadas no sistema Windows. Tá? Mas eu acho que ele não considera as instâncias, ele considera somente cada um dos programas, né, como entidades únicas. Tá certo? Mas, com certeza, já é uma boa maneira de ter-se uma ideia de se a memória está saturada ou não. Tá? Isso já pode ser um bom indicador para um robô, para que ele saiba o que fazer caso existam programas demais, né, sendo executados. Tá certo? Então é isso que eu tinha para explicar na aula de hoje sobre o comando, né, sobre o comando getSize listProgs, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.